Joyce McKinney, Crimes Passionais, o perigo oculto nas relações. Você já ouviu falar em crimes passionais? Esses são os crimes que ocorrem quando as emoções mais intensas se tornam combustível para atos impensados e muitas vezes trágicos. No calor do momento, o amor pode se transformar em fúria, resultando em consequências devastadoras. Nos próximos minutos, vamos explorar os perigos ocultos por trás dos crimes passionais. Desde casos de ciúmes doentios até romances tumultuados, essas histórias nos lembram que, por trás do véu do amor, reside um potencial sombrio que pode levar a desfechos inimagináveis. Prepare-se para uma jornada pelos recantos mais sombrios das relações humanas, enquanto examinamos as motivações, os padrões e as consequências dos crimes passionais. Esteja alerta e consciente, pois a história que vamos contar pode nos ajudar a entender melhor os perigos que podem se esconder nas profundezas de um coração apaixonado. E vale lembrar que preciso da sua ajuda. Deixa seu like e se inscreve no canal, comenta, partilha e vamos ao vídeo. Em setembro de 1977, um jovem missionário mórmon foi sequestrado nos degraus de sua igreja por um homem que usava uma arma falsa e cloroforme. 3 dias depois, o homem escapou e relatou sua aprovação aos chocados e perplexos policiais da Força Policial de Devonshire, que ficaram confusos quando o homem alegou ter sido detido contra sua vontade pela ex-rainha da beleza, Miss Wyoming Ward de 1973, e disse que ela estuprou-o depois de tentar seduzi-lo. Joyce McKinney, a mulher que planejou o sequestro, alegaria que amava Kirk Anderson, que concordou em se casar com ela se ela o libertasse. McKinney e seu cúmplice foram presos posteriormente, mas o caso seria uma espécie de dilema jurídico, já que não havia nenhuma disposição legal para estupro masculino ou agressão sexual na época. Mais tarde, McKinney fugiria do Reino Unido, acabando por desaparecer num mundo cada vez mais desesperado de alegada prostituição, abuso de drogas e problemas psiquiátricos. Ela aparecia diversas vezes e chamava a atenção da mídia, que ficou fascinada com o caso do Mormon algemado. Em 2010, o documentarista Errol Morris produziu um filme baseado na sensação da mídia em torno da história de Joyce McKinney, uma loira curvilínea que criou um escândalo nos tristes e devastados anos 70 da Grã-Bretanha. O tabloide documentou as façanhas bizarras de McKinney cerca de 34 anos antes, quando ela orquestrou o sequestro do missionário mórmon Kirk Anderson, a quem ela professava amar. Muitos anos depois do incidente, McKinney alegaria que o mundo deveria ter agradecido a ela pelo que ela fez por tentar salvar seu ex-amante do controle alucinante de um culto mórmon vicioso. Em vez disso, ela seria trancada na prisão de Holloway e rotulada de Miss Mayhem pela imprensa britânica, que transformou sua história em sensacionalismo, como o caso da Scra, se é que vocês me entendem, sexual mórmon. Entrevistada longamente para o documentário, ela contou a história extraordinária de uma rainha da beleza apaixonada que perseguiu Anderson através do Atlântico, armada com uma determinação implacável, um frasco de clorofórmio e um par de algemas forradas de visão. Aos 25 anos, Joyce McKinney, ex-Miss Wyoming, era estudante de teatro em Utah, o coração da América Mormon, onde conheceu Kirk Anderson, de Salt Lake City. Depois de um breve romance, McKinney, que mais tarde alegou ter abortado o bebê, ficou com o coração partido, quando seu amante de 1,80 m a deixou para trás e se mudou para a Inglaterra.
Tomado pela culpa, o devoto Mormon, Anderson aparentemente, procurou o conselho de seu bispo, que lhe disse, para romper os laços, com McKinney e se mudar de Utah. Depois de passar algum tempo procurando o apaixonado, McKinney acabou contratando detetives particulares para rastrear Anderson, de 19 anos, de Utah até Evel, em Shuri, onde ele era missionário mormon, de porta em porta. Quando soube de sua localização, em vez de escrever para seu ex-amante, implorando para que ele voltasse, a ex-rainha da beleza, Miss Wyoming, que nessa época tinha 27 anos, planejou voar para a Inglaterra e sequestrá-lo sob a mira de uma arma. Ela estaria acompanhada por um amigo arquiteto, chamado Kate May, um fisiculturista, guarda-costas, que ela contratou em uma academia de Los Angeles, e um piloto, que voaria em um voo comercial para a Grã-Bretanha no outono de 1977. Entrevistado, muitos anos depois, para o tabloide, o piloto Jackson Shaw lembrou-se de ter ficado impressionado com a figura notável de McKinney, especialmente quando ela usou uma blusa transparente e sem sutiã no primeiro encontro. Ela tinha uma peruca estranha, que chamava de Matilda, que usava sempre que saíamos, acrescenta. Mas não demorou muito para que Shaw e o fisiculturista desistissem da aventura de McKinney quando viram a arma falsa e o clorofórmio que ela havia trazido com ela, e perceberam que esta não era a missão de resgate que ela havia descrito para eles. Imperturbáveis, ela e May seguiram em frente, alugando uma casa de campo do século XVII, perto de Oakhampton. McKinney e May foram até Evel, onde seu sócio iniciou uma conversa com sua presa, fazendo-se passar por um potencial convertido. Em 14 de setembro de 1977, May, de 24 anos, abordou Anderson nos degraus de uma capela da igreja e, apontando um revólver 38 falso para o missionário, ele o empurrou para um carro próximo, onde McKinney esperava ansiosamente. Com Anderson, de 1,80 m de altura, e óculos, deitado no banco de trás, tremendo, sob um cobertor, eles dirigiram 320 quilômetros, até a casa de campo. Lá, enquanto McKinney preparava o jantar, May algemou seu prisioneiro a uma cama, de braços abertos, com uma corrente de 3 metros. McKinney disse mais tarde que encheu a geladeira com a comida favorita de Anderson e estudou o manual The Joy of Sex em preparação para o que estava por vir. Ela disse: "Nunca esquecerei o tremor quando ele olhou para mim pela primeira vez." McKinney lembrou que ela arrumou a cama com lençóis de seda azul com as iniciais de Anderson. Tentando relaxar seu prisioneiro, ela fez uma massagem nas costas com óleo de canela. O quarto da casa, onde Kirk Anderson foi mantido em cativeiro. Ela conta, durante a entrevista, como arrancou e queimou o que ela descreve como sua roupa íntima mormon, mágica, especial, com seus símbolos ocultistas, protetores. Ela explica: só havia uma maneira de fazer Kirk sair do mormonismo, e era fazer amor com ele, porque para um missionário mormon, ter um caso de amor é totalmente tabu. O que aconteceu a seguir teria sido uma fantasia da maioria dos homens. Ela disse que os dois gostavam de jogos de bondage, e ele fez seu coração dar uma espécie de salto alto. Anderson disse que McKinney o acorrentou a uma cama com algemas forradas de vison, arrancou seu pijama e fez sexo com ele repetidamente. McKinney insiste que ela nunca o estuprou. "É impossível para uma mulher fazer isso", argumentou ela, observando cruamente. "É como tentar colocar um marshmallow em um parquímetro." Depois de 3 dias, do que foi descrito como sexo bondage, Anderson conseguiu escapar, depois de prometer se casar com ela e ter suas correntes afrouxadas. Ele foi diretamente à polícia para relatar seu sequestro. Ele disse aos policiais que durante sua aprovação, McKinney disse que iria devastá-lo, até ter certeza de que estava grávida. Na altura, a polícia achou as suas afirmações difíceis de compreender, dado que a maioria dos homens pouco ofereceria em protesto por terem sido seduzidos por uma antiga rainha da beleza.
No entanto, foram obrigados a agir, de acordo com o relatório, e a montar uma operação policial, fazendo com que Anderson marcasse um encontro, no dia 21 de setembro, com McKinney e May, o que levou à prisão dos dois suspeitos. A polícia de Devonshire parou seu carro em uma barreira, e ambos foram acusados de cárcere privado e porte de arma de fogo de imitação. Mais tarde, McKinney alegaria que a polícia era policial corrupto, pago pelos Mormons. Acusada de sequestro, McKinney disse aos magistrados de Epsom que amava Anderson e o havia contido porque era a única maneira de ele desfrutar do sexo. Do lado de fora da quadra, McKinney ergueu uma placa que dizia: "Kirk saiu comigo de boa vontade." Ele teme a excomunhão por deixar sua missão e inventou essa história de sequestro e estupro. Ela disse: "Não preciso implorar pelos serviços dos meninos. Tenho 38, 24,36 anos, então não imploro." Eu era a senhorita Wyoming. A primeira aparição de McKinney no tribunal foi um circo mediático, com a imprensa a saltar alegremente ao seu memorável comentário ao juiz de que ela amava tanto Anderson que teria esquiado o Monte Everest nua, com um cravo no nariz, pelo amor daquele homem. Sua obsessão por Kirk Anderson era evidente, e ela disse ao tribunal: "Quando fiz amor com esse tigre sexy, que adorei, dei a ele tudo." Seu advogado, Stuart Elgrode, se referia ao caso como a mais incrível história de não sequestro que alguém deve ter ouvido em muitos anos. Mas a vítima encarou toda a aprovação sob uma luz diferente, dizendo: "Eu não queria que isso acontecesse. Fiquei extremamente deprimido e chateado depois de ser forçado a fazer sexo." Ele também alegou estar usando algum tipo de cinto de castidade mormon. Na época, não havia nenhuma disposição legal para estupro ou agressão sexual masculina e, portanto, McKinney passou 3 meses em prisão preventiva, na prisão de Holloway, antes de ser libertada em 1978, sob fiança, alegando problemas de saúde mental. Durante um verão tranquilo, de 1977, a história, conhecida como o caso da escrava sexual mormon, cativou o público britânico. Um ex-fotógrafo do Mirror, Kent Gavin, que cobriu a história na época, relembrou: "Houve uma grande competição para conseguir a história. Tinha de tudo: uma rainha da beleza, o sequestro de um missionário mormon e sexo excêntrico. Era a história de tabloide perfeita." O público ficou emocionado e queria mais a cada dia. Depois de ser libertado, em 1978, McKinney se encontrou com May, que também estava em liberdade, sob fiança, e juntos os dois fugiram para o Canadá, usando passaportes falsos, em uma fuga bizarra, que os viu disfarçados, com perucas e óculos se passando por mímicos surdos mudos. Eles se tornaram fugitivos internacionais, e McKinney reapareceu mais tarde, em Atlanta, Geórgia, disfarçado de freira. Depois de vários meses, ela soube que a Scotland Yard não estava mais procurando por ela, e não tinha intenção de persegui-la, através do Atlântico. Não demorou muito para que os tabloides britânicos a alcançassem e ela abandonasse o disfarce, para deleitar-se com sua notoriedade. Nesse ponto, tendo ido para Atlanta, ela se ofereceu para vender sua história a um jornal britânico. O jornalista enviado para encontrá-la descreve no filme tabloide como a encontrou em outro de seus bizarros disfarces, desta vez vestida de índia vermelha. Quando um jornal rival desenterrou anúncios e fotos de nudez produzidas por um de seus ex-namorados, Steve Moscovitz, que possuía dezenas de fotos de seus dias de modelo nua, McKinney ficou histérica de raiva, especialmente quando revelou que ela era uma ex-garota de programa, que sempre levava seu cachorro com ela. Em 1978, um artigo do Daily Mirror relatou como ela ganhou cerca de $25 mil em 18 meses, trabalhando com outra garota, que faria sexo com homens por dinheiro. Depois disso, McKinney posou de topless para várias revistas, antes que as autoridades dos Estados Unidos finalmente a alcançassem.
Mais uma vez, ela foi libertada sob fiança. No entanto, em 1979, parecia haver pouca ou nenhuma exigência para forçar a sua extradição para o Reino Unido. McKinney logo caiu na obscuridade, envolvendo-se em um círculo cada vez mais desesperado e vicioso de suposto abuso de drogas, prostituição e problemas psiquiátricos. Uma questão que nunca foi respondida e que ainda permanecia durante toda a sórdida saga era se as aventuras sexuais de McKinney e Anderson foram consensuais ou coagidas. Mark Lipson, produtor do tabloide, acredita que mesmo que Anderson tivesse ido voluntariamente para o chalé e dormido com McKinney, assim que a história fosse divulgada, ele teria sofrido enorme pressão de sua igreja para atribuir a culpa a ela. Um ex-missionário mormon, Troy Williams, explica no filme que a culpa que um jovem crente, puro, como Anderson teria sentido, por causa de seu sexo, antes do casamento, poderia ter sido avassaladora. Williams, que confirma a ideia de que os mormons usam roupas íntimas protetoras, sagradas, para proteger sua castidade, disse que a história de McKinney se tornou um conto de advertência, contado aos jovens mormons, sobre os perigos das mulheres libertinas e vorazes. A cobertura do caso foi extensa, em parte, porque foi considerado único, pois envolvia a questão do estupro de um homem por uma mulher. Foi relatado em 1978 que muitos homens, em particular, expressaram sua descrença em tal possibilidade. Joyce McKinney ressurgiu mais uma vez em 1984, quando foi presa, perto do aeroporto de Salt Lake City, onde Anderson trabalhava. Evidentemente, sua humilhação pública não esfriou seu entusiasmo por Kirk Anderson, e acreditava-se que ela estava perseguindo o pai, agora casado. A polícia teria encontrado um pedaço de corda, correntes e algemas no porta-malas de seu carro, sugerindo que ela esperava repetir o sequestro por motivos sexuais, junto com um caderno detalhando os movimentos de seu ex-amante. Depois que McKinney não compareceu ao tribunal, o caso foi arquivado. No final dos anos 90, ela morava em uma fazenda remota, na Carolina do Norte, atormentada por problemas de saúde e vivendo de benefícios sociais. Kate May, seu co-conspirador, morreu em 2004. Ela voltou às manchetes em 2008, quando uma mulher, que afirmava ser roteirista de Hollywood e se autodenominava Bernann McKinney, apareceu na Coreia do Sul. A história apresentava uma mulher que teve seu cachorro de estimação clonado na Coreia do Sul. Para muitos jornalistas veteranos, eles não conseguiam definir o que era, mas havia algo estranhamente familiar sobre a gordinha amante de cães, que pagou a um cientista $25 mil para clonar 5 filhotes de seu pitbull, Booger. Os jornalistas conseguiram relacionar os dois incidentes em artigos que identificaram semelhanças faciais entre Bernann McKinney e Joyce Bernann McKinney. Inicialmente ela negou, mas acabou tendo que admitir que, sim, ela era a Joyce McKinney citada no caso de sequestro de 1977. Ela diria à imprensa que não houve nenhum romance em sua vida desde o Mormon algemado, dizendo: "Eu tinha medo de ter qualquer tipo de caso de amor, depois de Kirk, tinha medo de beijar um homem. Então escolhi apenas ser celibatário. Como disse uma vez Bridget Bardot, dei a minha juventude aos homens, e a minha velhice aos cães." Cães e crianças adoram Joyce McKinney, sentem em mim uma inocência, uma gentileza. McKinney, de 60 anos, disse que continua sendo uma romântica incurável e ainda está muito apaixonada por seu ex-amante. De sua parte, Kirk Anderson só comentou publicamente o incidente uma vez, quando disse que revisitar o episódio foi como tirar a crosta de uma ferida. 2 anos depois, quando o tabloide estava em exibição nos cinemas, McKinney ligou para o Utah Teatro, que exibia o filme, para perguntar se Anderson tinha vindo assisti-lo. "Ele também me amava", ela disse sem rodeios. "Esta não é uma história de amor não correspondido. Kirk me perseguiu. O cara era um romântico incrível." Ela continua a insistir
que uma conspiração mórmon internacional está por trás de cada revés em sua vida, e ela ainda afirma que a fé financiou o novo filme O Que Não Aconteceu. Ela assiste regularmente a meia dúzia de exibições nos Estados Unidos, apesar de seu descontentamento com o filme, e muitas vezes gosta de chegar disfarçada, com seu jeito tipicamente excêntrico, e depois salta no final, surpreendendo o público ao gritar: "Estou Joyce McKinney". O filme sofre um pouco por ter que confiar apenas no relato duvidoso dos acontecimentos de McKinney, com Kate May tendo morrido em 2004, e Kirk Anderson, agora agente de viagens, em Utah, recusando-se a falar sobre o acontecimento. McKinney foi abordado pelo cineasta Morris em 2009 e felizmente deu entrevistas para o documentário, mas depois de assistir a primeira exibição, McKinney teria ficado muito insatisfeito com o resultado final. Isso pode ter resultado do fato de que o filme também deu mais detalhes sobre o trabalho de McKinney como garota de programa, ganhando fundos para a aventura internacional de sequestro de sua equipe, oferecendo serviços de escravidão e SM, na época em que ela ficou obcecada por Anderson. Em 2004, Joyce McKinney morava há mais de uma década em sua cidade natal, Minneapolis, uma pequena comunidade da classe trabalhadora, situada entre as densas florestas das montanhas Apalaches da Carolina do Norte, e embora ela descrevesse como ela mantinha para si mesma, seus vizinhos contariam uma história diferente. Eles se lembraram em várias ocasiões de como ela ameaçou lançar seu pitbull contra o xerife e seus ajudantes, quando eles foram entregar-lhe papéis por uma contravenção local. Ela ficou conhecida como o tipo de pessoa que você queria evitar. Ela ganhou a reputação de processar qualquer pessoa por qualquer tipo de motivo, incluindo um vizinho, cujos cães latindo, McKinney alegou que a estavam perturbando. Enfrentou problemas com a lei devido a vários incidentes, incluindo solicitação e um alegado roubo em 1994. Nesse mesmo ano, ela foi brevemente internada por médicos para tratamento psiquiátrico, depois de se descobrir que ela estava a abusar de cocaína, morfina e cannabis. Ela foi acusada, em 2004, de instruir um garoto, de 15 anos, a invadir uma casa, no estado vizinho do Tennessee, na tentativa de arrecadar dinheiro, para comprar uma perna falsa, para um cavalo querido. Ela trocou Minneapolis e foi para a Califórnia logo depois. Em janeiro de 2016, McKinney entrou com uma ação contra Morris, alegando que ela havia sido deturpada no filme tabloide, e reclamou que Morris e outras pessoas relacionadas à produção do documentário invadiram sua casa, roubaram itens pessoais relacionados ao caso e ameaçaram a vida de seu cão de serviço se McKinney não assinasse os documentos de liberação, permitindo que eles usassem suas filmagens para o filme. Os representantes legais de Morris declararam que as evidências mostram que McKinney participou voluntariamente, na verdade, avidamente da longa entrevista apresentada no filme. O próprio Morris afirmou numa entrevista, no final daquele ano, que as acusações foram rejeitadas como frívolas. Insatisfeita com a forma como foi retratada no filme tabloide e determinada a provar que não foi um sequestro, mas uma estadia consensual na casa de campo, McKinney está trabalhando em um livro que, segundo ela, esclareceu a história. Em julho de 2019, foi relatado que a Divisão de Tráfego do Vale, do Departamento de Polícia de Los Angeles, nomeou McKinney como a pessoa envolvida em um atropelamento fatal que causou a morte de Gennady Bolotsky, um sobrevivente do Holocausto, de 91 anos. O incidente ocorreu no bairro de North Hollywood, em Valley Village, na segunda-feira, 16 de junho de 2019, por volta das 5h40 da manhã, quando Bolotsky estava passeando com seu cachorro em uma faixa de pedestres, na Magnolia Boulevard e Wilkinson Avenue, e foi atropelado por um GMC 2006 branco. Caminhonete. O vídeo de vigilância de uma empresa próxima capturou imagens do incidente. A polícia divulgou fotos deste vídeo, e o veículo envolvido foi identificado pelos moradores como pertencente a uma moradora de rua então não identificada, que havia sido alvo de frequentes relatórios policiais.
Em 21 de junho de 2019, os investigadores seguiram uma pista que os levou ao veículo suspeito. Ele estava estacionado na cidade de Burbank, perto do aeroporto de Burbank, e McKinney foi localizada lá pelos investigadores e parecia estar morando no veículo, junto com seus 3 cães. Os investigadores logo descobriram que McKinney tinha mandados pendentes por agressão e perturbação pública em uma investigação não relacionada. McKinney foi levada sob custódia por seus mandados pré-existentes e autuada na Valley Jail Division, em Van Nuys, enquanto seu veículo foi apreendido por investigadores e processado em busca de evidências relacionadas à colisão fatal. McKinney foi acusado, em 1º de julho de 2019, de agressão com arma mortal, que não seja arma de fogo, atropelamento e fuga com ferimentos, e homicídio culposo. Um aumento adicional da pena foi proposto por causa de lesão a uma pessoa com mais de 70 anos de idade. Embora ela permanecesse sob custódia, devido aos mandados anteriores, sua fiança combinada foi fixada em $137.500. Se condenado, McKinney poderia pegar, no máximo, 11 anos de prisão estadual. O tribunal ordenou uma avaliação psiquiátrica e, em 11 de julho de 2019, McKinney foi enviada para a divisão do Tribunal de Los Angeles para réus mentalmente incompetentes e posteriormente enviado para o Metropolitan State Hospital, em Norwalk. Em fevereiro de 2020, um juiz de Van Nuys decidiu mais uma vez que ela não era competente. Sua próxima audiência estava marcada para agosto de 2020, mas provavelmente foi adiada devido à pandemia de Covid-19 em curso. E assim terminamos a história de Miss Wyoming.